A urgência por resultados, no mais das vezes, cobra do administrador público a execução, as obras, o concreto. Mas nada disso faz sentido se não houver planejamento. Para conversar sobre planejamento aqui em Fortaleza, eu recebo a titular da CEPOG, a secretária Carolina Monteiro. O programa do Anuário já está no ar. Carolina Monteiro tem experiência como a mulher que tocava a Junta Comercial do Ceará. Passou um bom tempo tocando a junta como presidente. Depois foi para a Cearapar, a Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Governo do Estado. E na gestão Evandro, ela assumiu com a missão de planejar a cidade, planejar a gestão pública em Fortaleza. Aqui comigo no estúdio, Carolina Monteiro. Secretária, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Jocely. É um prazer estar aqui, um prazer conversar com você sobre o futuro da nossa cidade. Muito bem. Muito comum, secretária, que na máquina pública haja muita pressão sobre a pessoa que está no fisco. Em Brasília, o ministro da Fazenda, né? No Estado, Sim. quem toca a Cefaz. No município, quem toca a Cefim. Mas nada disso vai fazer sentido, como eu disse na abertura, se não houver planejamento, se não tiver um plano muito bem desenhado e que, portanto, a gente não fique, no popular, da mão para a boca. Como é que é tocar uma agenda de planejamento com as urgências da máquina pública? Olha, é extremamente desafiador, Jocely, sobretudo pela forma como nós recebemos a Prefeitura de Fortaleza agora no ano de 2000, o início da gestão no ano de 2025, foi um ano extremamente desafiador, mas desafio eu acho que é uma pauta que nos move muito, né? Até porque a gente cuida do planejamento e a gente tem que, a partir daí, planejar o orçamento da cidade, que é muito vinculado às finanças, né? Então a gente não pode, a finança tem sua importância fundamental, mas se não tiver num equilíbrio com o orçamento, né, e um orçamento bem planejado, a gente não consegue tocar a cidade e fazer essa gestão fluir, né? Então, muito desafiador, mas acho que a gente tem tido muito sucesso desse primeiro ano e meio, né, da gestão. Eu acho que a gente tem conseguido, dentro dos desafios, avançar em muitas agendas que a gente planejou. Como a cidade é muito grande, a Fortaleza é muito pujante, né? Tem uma musculatura financeira grande, então mesmo quando a gente sai de crises financeiras no município, rapidamente a gente vê o caixa da prefeitura, a agenda da prefeitura florescer rapidamente. O que é possível dizer hoje da situação da cidade, do que vocês encontraram, como vocês vêm dizendo desde o começo, para agora? A gente já superou o que seria uma recuperação do que vocês herdaram? Ainda não. Ainda não, a gente segue tentando superar esses desafios, mas eu acho que a gente conseguiu grandes vitórias no que se refere à gravidade da situação que nós recebemos em Fortaleza, né? O prefeito tem conseguido fazer muitas entregas à população, o prefeito tem adotado uma postura de estar na cidade, de vivenciar a cidade junto com o povo, de visitar os bairros. Ele tem essa postura muito de estar com a população para ver como é que a cidade tem vivido, né? Isso é muito interessante, vindo de um gestor, porque eu costumo dizer que a gente na gestão pública, quando a gente está desse lado aqui, a gente esquece um pouco que a gente também é cidadão e cidadã que também faz parte da pulsação, faz parte da pluralidade dessa cidade. Então a gente tem que vivenciar essa cidade. Então o gestor não pode se esquivar, né, de estar com a população, de estar na cidade, de estar olhando, de estar buscando soluções. Então isso uma característica muito interessante do prefeito Evandro e que traz muito, puxa muito da gente para que a gente possa ampliar esse olhar, né, e ter mais coragem para enfrentar esse desafio. A gente recebeu uma prefeitura com um índice de endividamento muito grande, né, com a falta de perspectiva de adotar e de firmar operações de crédito para a gente poder fazer entregas e garantir o investimento que foi pactuado com a população pelo plano de governo. E a gente teve um primeiro ano de muita austeridade, né?
E essa austeridade nos permitiu que a gente firmasse, equilibrasse o orçamento com o financeiro, que tinha esse desequilíbrio muito grande, né? Por conta de haver esse desequilíbrio, a prefeitura se endividou, porque a gente tinha orçamento, mas a gente não tinha financeiro para pagar as dívidas, e a gente teve que ser um tanto quanto austero, né? O prefeito, logo no terceiro dia, fez um decreto de contingenciamento em que ele próprio reduziu o salário dele, né? Mas a gente, ao longo do ano, foi conseguindo fazer esse equilíbrio. A gente planejou o orçamento de 2026 já com muito foco na realidade, né? E a gente conseguiu finalmente, no final do ano passado, chegar na Capag B+, né? O que nos permitiu um pequeno fôlego, né? Mas com o pé muito no chão ainda, porque a gente ainda tem dívida acumulada, né? E a gente está nesse processo de recuperar a credibilidade de Fortaleza, né? Fortaleza é a quarta maior capital, então a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade e sem esquecer do que foi pactuado com a população, né? Então, o prefeito tem feito entregas importantes, né? Tem feito uma agenda muito forte em relação à saúde, em relação a outra agenda com a qual ele se comprometeu, que é a assistência social, né? Que é o programa Fortaleza Inclusiva, e sem falar na educação, que a gente tem cumprido essas agendas assim de forma muito responsável, né? A gente, mesmo no primeiro ano de gestão, a gente conseguiu ainda fazer a revisão geral do funcionalismo público, né? Não foi o ideal que o sindicato esperava, mas já no ano de 2026 a gente conseguiu cumprir a database já com um ganho real que a categoria reivindicava. Então, assim, a gente tem, aos poucos, com muita responsabilidade, conseguido cumprir esses desafios. A senhora mencionou a transição, mencionou o que herdou, e o prefeito, nos primeiros atos, foi extinguir a taxa do lixo. Sim. Ou seja, uma receita importante, polêmica, porém importante. Isso. Passou pela senhora, portanto, desenhar como é que ficaria o caixa da prefeitura sem o recurso da taxa do lixo? Isso foi uma decisão que certamente envolveu planejamento, né? Na verdade, era uma promessa de campanha, né? E assim, os dados da transição apontavam que era uma receita muito importante, né? Embora Fortaleza não tenha arrecadado não tenha tido acesso a essa receita por conta de um período da judicialização, então, assim, mais para os outros anos, era uma receita extremamente importante. E ele, no primeiro dia, no dia 2 de janeiro, ele já anunciou, já enviou para a Câmara. A gente fez uma grande discussão com a Câmara dos Vereadores e precisamos colocar isso na nossa agenda de um desafio muito grande, mas era uma promessa de campanha. Ele de fato disse que era dizia que era o primeiro ato. Como assim o fez, a gente teve que colocar isso nos nossos cálculos, embora a transição apontasse que iríamos perder uma receita e que seria uma receita que a gente não poderia repor, né? Mas a gente começou, assim, teve que ter um ano de austeridade e a gente uma agenda que a gente adotou foi a agenda mais austera. A gente reduziu Por exemplo, a máquina pública, por exemplo. A gente criou, o prefeito também tinha se comprometido com a criação de 2 secretarias, que era a Secretaria da Mulher e a Secretaria da Proteção Animal, né? E nós fizemos, no primeiro semestre, uma reforma administrativa para a criação dessas secretarias, só que a gente conseguiu fazer, e o planejamento foi muito importante nesse momento, porque a gente conseguiu, dentro de uma quantidade de cargos que a gente tinha no banco de cargos, né, que onerava muito a máquina pública, o orçamento e o caixa da prefeitura, a gente conseguiu reduzir esses cargos e trocar. Ainda tivemos uma pequena economia na gestão da máquina pública, né, no orçamento público e
na parte financeira. Então, eu acho que isso ajudou muito para que a gente conseguisse fazer uma compensação da receita que nós perdemos com a taxa do lixo, né? A gente conseguiu, em certa medida, compensar com essas medidas fiscais que a gente adotou no primeiro ano. A visão liberal da gestão pública ela é muito radical quando fala que a gente deveria ter um Estado mínimo. E esse Estado mínimo muitas vezes implica ter menos funcionário público. Só que a realidade se impõe e mostra o quão importante é ter o funcionário público, porque ele, por ser concursado, fica imune aos humores, aos pensamentos de plantão do eleito. Como é que a senhora vê isso, a senhora enquanto gestora pública que toca planejamento e gestão na prefeitura? A gente, na sua visão, deve ter menos terceirizado e mais servidor público? Deve tocar essa máquina de que forma para ter eficiência, que é o que interessa? Eu acho que o servidor público, ele é fundamental, ele é estruturante para o funcionamento da máquina pública. Não tem como, né? Não tem como, na minha visão, não tem como a gente pensar nesse modelo extremamente liberal de Estado mínimo, nem para o funcionamento da máquina pública, nem para outras ideias de modelos econômicos que pensam dessa maneira, porque é muito estruturante, né? A gestão passa, os servidores ficam, né? E eles ficam com a memória, e são eles que usando uma metáfora, carregam o piano, né, da gestão todos os dias. Então, eu creio que é fundamental, e foi por isso que, mesmo nesse cenário desafiador, o prefeito, no ano passado, ele fez algumas medidas de chamar alguns concursos, né? Por exemplo, a Guarda Municipal, só no ano passado foram empossados 1.000 guardas, Tá. né? E é caro, né, fazer isso. Convocar é caro. É caro porque onera, né? Onera o orçamento, onera a máquina pública. Tem um contratuarial Mas, também, né, secretária? Sim, claro. Não tem como deixar de Não ver tem isso, como, né? Você tem uma folha que custa tanto e essa folha vai aumentando, né? E a gente segue numa agenda de respeitar a data base dos servidores a cada 1º de janeiro, né? Assim, a gente segue nessa agenda. Então, na medida que você chama os concursados, você, logicamente, que está onerando o orçamento e o caixa, né? Porque, como eu digo, orçamento e caixa, eles têm que ter esse equilíbrio sempre, né? Então, mas eu acho que é fundamental, sobretudo na área da saúde, inclusive agora, antes do recesso parlamentar, o prefeito enviou para a Câmara a criação de 144 novas vagas para a saúde, né? Isso foram os que já foram convocados. Então, foram, acho que mais de 1.800, se eu não estiver enganada nesse número, já novos servidores públicos que foram empossados desde o ano passado para cá. E aí eu posso citar a Procuradoria-Geral do Município, eu posso citar Controladoria-Geral do Município, Guarda Municipal, Saúde, né? A gente, dentro dessa reforma administrativa, a gente extinguiu a FAGEFOR, e nós... Que era a FAGEFOR mesmo? A FAGEFOR era uma fundação privada, né? Que ela dava um apoio à saúde e ela fazia concurso, mas eles eram seletistas, Tá. né? E esse modelo não estava funcionando, né? Foi um modelo criado. Foi o mesmo modelo criado no governo do estado, que era... eu não me recordo o nome, que também foi extinto, né? Tá. E aí foram absorvidos esses servidores na Secretaria de Saúde do Estado, e assim a gente adotou o mesmo modelo e a gente incorporou, e era uma pauta sindical muito forte, né? Tá. Que era tornar de carreira esses empregados públicos da FAGEFOR. A Secretaria de Saúde absorveu e assim a gente fez, né? E agora a gente taxa essas 144 novas vagas que a gente mandou agora e que o prefeito já vai sancionar, eles serão agora estatutários, né? Tá.
E aí, assim, atendendo a uma pauta sindical muito forte, né? Mas isso com o intuito de dotar a saúde de servidores, que a gente entende que esses servidores efetivos, eles podem melhorar a saúde, eles podem ampliar essa carência que a gente encontrou. O IJF vinha numa situação extremamente difícil, né? Então, assim, a gente chamou também servidores para o IJF, abrimos novos leitos, né? E a gente tem seguido, tem seguido nessa dinâmica de melhorar a saúde de Fortaleza. E a gente aqui desse lado, né, a CEPOG como Secretaria Meio, a gente toca a questão do orçamento, do planejamento. Outra coisa que a gente muito fortemente, uma agenda que a gente vem trabalhando, né, já para implantar, acho que no começo do ano que vem, é a grande capacitação dos 27 mil servidores ativos do município. São 27 mil, é isso? Ativos. Ativos. É muita gente, né? É muita gente. Como é que vocês vão tocar isso? E segundo, como é que a senhora administra a agenda de previdência do município? Eu estou falando de, como eu mencionei agora há pouco, uma conta atuarial, né? Sim. O Brasil, de um modo geral, ele meio que cria formas de ir gerenciando esse problema da previdência, né? Quando se mexe com isso, se mexe com muito interesse, é uma reação popular muito forte, né? A França enfrentou isso também. Sim. Como é que a senhora lê isso do ponto de vista da gestão municipal, que é a sua alçada? Então, é uma preocupação que eu tenho quando a gente conversa, quando conversa com o prefeito e a gente conversa com a equipe, sobre chamar novos servidores, né? A gente tem que colocar na conta não só o orçamento público, né? Mas a questão da previdência, né? Hoje nós temos o IPM, que é uma entidade vinculada à Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão, e que a gente tem tido, os servidores, eles contribuem para o IPM, é uma previdência própria, né, do município, e que, como todo regime previdenciário, ele tem seus desafios também, né? Mas a gente tem conseguido, dentro de um limite e dentro de um planejamento muito forte, junto com o IPM, a gente tem lá na CEPOG, a gente organizou uma agenda em que a gente conecta os projetos, tanto da Previdência quanto do INPA, né? Que é a capacitação dos servidores, a escola de gestão, a escola de línguas, né? Como são vinculados à CEPOG, a gente tenta integrar essas agendas para que a gente não tenha esse desequilíbrio, né? Tá. Então, a gente consegue monitorar os projetos do IPM, né? Para que a gente consiga ter um relativo equilíbrio, né? E tem hora que quando a gente pensa que vai desequilibrar, a gente vai fazendo os cálculos junto com a Cefim para que a gente possa retomar esse equilíbrio, né? Que foi um equilíbrio retomado de um tempo para cá, desde a gestão da prefeita Luiziane, e aí a gente hoje tinha um certo desequilíbrio no começo do ano, mas a gente está dentro dessa agenda de integração, tentando reequilibrar a previdência do município. É muito desafiador. Certamente. No estado, a senhora estava na Ceará-Pá, passava pela Ceará-Pá um programa na época de privatizações, concessões de ativos do estado, né? Então, por exemplo, o centro de eventos chegou a ser mencionado naquele momento, a cavalaria chegou a ser mencionada, a Secretaria da Agricultura do Estado, na Bezerra de Menezes, uma lista de ativos cujo discurso... O autódromo. O autódromo do Eusébio, não é? Tinha muita coisa, muitos ativos imobiliários. O discurso na época era o seguinte: olha, a gente tem muito ativo imobiliário, pode render um bom dinheiro, a gente vai se capitalizar e vai mudar a destinação, né? Vai gerar dinheiro com isso, né? Isso. Lá no passado, quando o governo vendeu a Coelce, foi com o discurso de fazer previdência dos servidores e a propósito não fez, foi na era Tasso isso. Sim. Mas pegando esses dois casos de Estado que não avançou e Estado era Camilo, Estado era Tasso, não avançaram com isso, na prefeitura, a senhora vislumbra fazer um programa semelhante? O município tem ativos que possam ser postos à mesa para discutir algo do tipo? Tem. A gente, inclusive, uma das competências da CEPOG é fazer a gestão
patrimonial do município, né? A Cearapá ela foi criada com o intuito porque ativo, a gente pensa muito em ativo só quando a gente fala ativo público, a gente pensa em imóvel, né? Mas a gente tem uma série de ativos, né? O que foi pensado para o centro de eventos não era vender, né? Não era alienar o centro de eventos, por exemplo. Era fazer algumas, por exemplo, rentabilizar a questão do estacionamento, né? Assim como se fez, se tentou fazer com a lei do name rights no Castelão. Sim. Que voltou agora à pauta, né? Sim, a gente, no final da minha gestão na Cearapá, a gente conseguiu aprovar a lei. Como conseguimos aprovar a lei, que foi uma lei muito polêmica, da securitização da dívida ativa, né? Que no Estado essa situação ela é bem mais grave do que no município. O município ele tem uma gestão mais controlada da dívida ativa do município. Quando eu digo assim mais controlada, a gente tem um potencial de recebimento melhor, uma modalidade de recebimento melhor, mas a questão dos ativos, antes da gente pensar, né, que em vender um ativo, a gente tem que pensar, para mim isso é muito importante, e quando eu estive na Cearapá eu pensei muito sobre isso, né? Tanto a União, quanto estados, quanto todos os municípios, a gente faz muitas entregas públicas. A gente constrói escola, a gente constrói Hospital, né? hospitais, a gente constrói postos de saúde, né? E esses imóveis, né, eles, muitas vezes a gente não tem a dimensão, os gestores no geral, né, até porque é muito difícil, porque quando você entrega, na medida em que você faz entregas, você onera porque você tem que manter. Custeio é muito mais caro do E que aí manter, isso custa muito, né? Então o que acontece muito com os imóveis públicos? Eles se deterioram. Então, ao invés de manter aquela escola que está deteriorada, vamos entregar novas escolas. E aquele imóvel ele fica abandonado, né? E aí você acaba construindo outra escola, é uma nova escola, é outro imóvel, né? Então, isso é muito cultural no Brasil, né? Você constrói o novo, né? Você olha para a Europa, você tem a preservação e a função social dos imóveis, né, do século XVIII, XIX, enfim. E aqui a gente não, a gente sempre quer construir o novo para a gente, é uma coisa muito instigante, né? A nova escola, o novo posto de saúde, né? Tudo dentro de um layout, de um design moderno, e a gente não se dá conta de que preservar, reinaugurar, refazer, ou mesmo manter aquilo, né, seria muito mais interessante. Mas é preciso que a gente tenha um olhar muito especial para esses ativos, para olhar esses imóveis, não como ativos possíveis de alienação, mas possíveis de serem reaproveitados dentro do município. Na lógica federal tem o PAC, que tem dinheiro novo para a universidade fazer novos campi. Isso. Aí eu já conversei aqui no programa com o reitor da UFC, ele dizia, se eu não fizer projeto para obter dinheiro do PAC, esse dinheiro vai passar para outra universidade. Então, eu não posso pegar dinheiro do PAC para fazer a manutenção do campus do PC. Eu tenho que fazer projeto para eu ter um novo campus, exemplo, campus Iracema. Então é muito cruel, o contribuinte não entende isso, ele não vê sentido nisso. Não. E para fazer sentido para o contribuinte, eu pergunto à senhora, como é que a sua agenda e do prefeito Evandro tratam o conceito de orçamento participativo, que é uma marca do PT, o Ceará, inclusive, com Icapuí, quando era a única prefeitura do PT lá nos anos 80. A primeira no Brasil, inclusive. O case, né? Mas pequenininha, Icapuí era um piloto ali. Então, depois, a prefeita Luiziane trouxe isso para Fortaleza, enfim. O PT retoma a prefeitura com Evandro Leitão, porque a prefeitura saiu do escopo do PT. Como é que o orçamento participativo está hoje dentro da agenda da prefeitura de Fortaleza? Olha, a gente tem essa agenda no planejamento, na Secretaria do Planejamento, como uma pauta extremamente fundamental e estruturante, né, para falar de orçamento, né? É preciso que a gente resgate
a participação popular, até pela característica, né, de ser uma agenda do partido, né, do qual o prefeito Evandro faz parte, e eu acho que eu entendo como gestora, né, que cuida do orçamento, que o cidadão, ele tem que construir isso com a gente. A gente não tem como elaborar o município, elaborar o futuro do município, de uma cidade da dimensão de Fortaleza, uma cidade desigual, como Fortaleza é. E a nossa prioridade é fazer uma gestão que reduza as desigualdades, portanto, a agenda da Fortaleza Inclusive, ela veio agora com um orçamento da ordem de 41% para essa agenda de Fortaleza Inclusive, né? Que não é pouco, né? Então, a gente entende que o povo de Fortaleza tem que opinar sobre o futuro da cidade que ele vive, né? Não tem como, né? Eu acho que é uma agenda que não deveria ser só do PT, deveria ser uma agenda dos governos, da gestão, né? E vai começar quando, na prática? Quando é que a gente vai poder ter essa experiência? A gente já começou. Já começou? Já começou, a gente vai aproveitar, a gente vai apresentar a LOA agora dia 15 de outubro, Tá. né? E esta LOA, ela já vem com orçamento participativo, né? Mas foi de maneira como piloto, com algumas comunidades? Como é que é a dinâmica? Na verdade, Jocélio, esse processo, ele começou ainda no ano passado, tá? A metodologia dele, ela foi iniciada, a gente começou a pensar isso já no ano passado, né? E o que a gente fez? O prefeito Evandro assume a gestão de Fortaleza em 1º de janeiro de 2025. Nós estivemos com o IPLAN e a gente começou a elaborar, tivemos a reforma administrativa, pegamos o programa de governo registrado no TRE e pactuado com a população, e fizemos uma agenda com todo o secretariado, né? E dissemos, a gente vai ter que seguir isso que foi pactuado a gente não pode fugir disso. Tá. Isso foi pactuado com a população. E aí a gente definiu em eixos esse programa, e aí fizemos o planejamento estratégico integrado, ou seja, é mais uma inovação que a Prefeitura de Fortaleza vem fazendo, porque cada secretaria fazia seu próprio planejamento estratégico. Uhum. A gente fez um workshop com todos os secretários para definir esses eixos e para que eles pudessem olhar para a gestão de cada secretaria dentro do que foi pactuado com a população. Fizemos uma metodologia de planejamento estratégico integrado, né? E com base nisso, a gente elaborou, o IPLAN fez os 39 fóruns territoriais presenciais, pegamos essa escuta ativa e inserimos dentro do PPA, né, do Plano Plurianual, e inserimos na LOA, né? Então, esse foi um ensaio do orçamento participativo. E aí, com essa escuta dos 39 fóruns que estão na LOA, né, a gente definiu uma modalidade que parece muito com a modalidade do orçamento participativo de Paris, né? A gente tem no Brasil hoje que faz só o Rio Grande do Sul, né? E Minas Gerais. No caso da capital, Porto Alegre? Ou o estado? Desculpa, Porto Alegre. São as cidades que fazem. Só as cidades, exato, desculpa. Uhum. Porto Alegre, né, a capital do Rio Grande do Sul, e Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte ela faz só para infraestrutura e habitação. E a gente foi pegando algumas metodologias e chegamos em Paris, logicamente, que a gente teve que adequar, né? Claro. Eu fico muito preocupado quando dizem, porque na Europa acontece isso, é uma outra realidade. Então, boas práticas a gente tem que adaptar aqui para a gente. Então, por exemplo, em Paris, se começou a adotar uma metodologia de orçamento participativo em que o cidadão votava para o seu bairro, né? Arrondissement. Isso, e para a cidade inteira, né? E se captava essas escutas, né? Fazia-se presencial e fazia-se pela internet, né? E aí se captava essas escutas e a gente fazia um
um estudo do que estava sendo de comum, do que não estava sendo comum, o que era para meio ambiente, enfim. E a gente inseria no orçamento, e eles inseriam no orçamento. Isso começou com 10% em 2014. Hoje o orçamento participativo de Paris já está na ordem de 26%. Vocês têm uma meta aqui para Fortaleza, para concluir? A gente tem uma meta de chegar pelo menos a 10% esse ano. Esse ano 10%. A gente Ao final da começou... gestão, é possível vislumbrar o quê, a senhora diria? Eu acho que a gente primeiro tem que... a gente está finalizando essa escuta, que terminamos agora dia 21 de junho, né? Para fazermos esse apurado aí, a gente vai fazer um estudo, né? E aí a gente vai ver quanto é que a gente vai disponibilizar aí para a Lua desse ano. Secretária, teria muito mais questões a fazer, infelizmente o tempo acabou. Eu agradeço muito a sua vinda. Eu que agradeço, eu espero que o anuário seja um sucesso, como todos os anos é. Muito obrigado. E espero que a gente faça uma boa gestão. Muito obrigado. Obrigada, José. Eu conversei com a secretária Carolina Monteiro, secretária do Planejamento e Gestão de Fortaleza. A CEPOG está no anuário, assim como toda a máquina da prefeitura, para você saber quem é quem, as atribuições, o que fazem. O anuário é uma edição luxuosa de 680 páginas e 14 capítulos. Você pode encontrar o anuário em bancas, livrarias, na sede da Fundação Demócrito Rocha, comprar pela internet, por exemplo, ou acessar gratuitamente no site oficial do Anuário, anuariodoceara.com.br. Você acompanha essa série de programas aqui no canal FDR, também pelo YouTube do Povo e ainda pelo site do Anuário, anuariodoceara.com.br. Você pode seguir a gente pelo Instagram da Fundação, @Fundação Demócrito Rocha, ou pelo Instagram do Anuário, Anuário do Ceará, @Anuário do Ceará. Muito obrigado e até a próxima.